Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 33, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 10 e 11, Levítico 8, Salmo 50. Êxodo 10. O Senhor disse a Moisés: entra em contacto com o faraó, porque fui eu que tornei pesado o seu coração e o coração dos seus servos, a fim de realizar estes meus sinais no meio deles, e para que tu possas narrar aos ouvidos do teu filho e do filho do teu filho o modo como eu zombei do Egito e como mostrei os meus sinais que eu realizei no meio deles. E vós conhecereis que eu sou o Senhor. Moisés e Arão entraram em contacto com o faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa partir o meu povo para que me sirva. Pois se te recusas a deixar partir o meu povo, eis que eu farei vir amanhã gafanhotos para o teu território. Eles cobrirão a superfície visível da terra e não se poderá mais ver a terra. Eles comerão o resto do que escapou e que ficou para vós depois do granizo. Comerão todas as árvores que crescem para vós no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas dos teus servos e as casas de todos os egípcios, coisa que não viram os teus pais e os pais dos teus pais, desde o dia em que estão sobre a terra até este dia. Depois voltou-se e saiu da presença do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando será este homem para nós uma cilada? Deixa partir essa gente para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não reconheces que o Egito está perdido? Fizeram regressar Moisés e Arão à presença do faraó, e ele disse-lhes: ide servir o Senhor vosso Deus. Mas quem são os que vão? Moisés disse: nós iremos com os nossos jovens e com os nossos velhos. Iremos com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, porque é uma festa do Senhor para nós. Ele disse-lhes: que o Senhor esteja convosco, tanto como eu vos deixarei partir, a vós e às vossas crianças. Vede como o mal está diante de vós. Não será assim. Podeis ir vós, os homens fortes, e servi o Senhor, pois é isso que pretendeis. Expulsaram-nos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para fazer vir os gafanhotos. Que eles se levantem sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento de oriente sobre a terra durante todo aquele dia e toda a noite. Pela manhã, o vento do oriente tinha trazido os gafanhotos. Os gafanhotos levantaram-se sobre a terra do Egito e pousaram em grande quantidade por todo o território do Egito. Nunca houve gafanhotos assim antes, e nem haverá depois. Eles cobriram a superfície visível de toda a terra, e a terra escureceu. Comeram toda a erva da terra e todos os frutos das árvores que o granizo deixou. Não ficou nada de verde nas árvores nem na erva do campo em toda a terra do Egito. O faraó apressou-se a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. E agora, digna-te a perdoar o meu pecado só mais uma vez, e rezai ao Senhor vosso Deus, para que ao menos afaste de mim esta morte. E Moisés saiu da presença do faraó e rezou ao Senhor. O Senhor mudou a situação, fazendo soprar do mar um vento muito forte, que levou os gafanhotos e os arrastou para o mar dos juncos. Não ficou nem sequer um gafanhoto em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu ainda o coração do faraó, e este não deixou partir os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para os céus, e que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas onde se anda às apalpadelas. Moisés estendeu a sua mão para os céus,
e houve trevas densas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Um homem não via o seu irmão, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz onde residiam. O faraó chamou Moisés e disse: Ide servir o Senhor. Apenas as vossas ovelhas e os vossos bois ficarão aqui. Também as vossas crianças podem ir convosco. Moisés disse: Tu colocarás também nas nossas mãos sacrifícios e holocaustos para nós oferecermos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado irá conosco. Não ficará nem sequer um animal, pois é deles que nos serviremos para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E nós não teremos conhecimento de como temos de servir o Senhor, senão quando lá chegarmos. O Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não quis deixá-los partir. O faraó disse-lhe: Vai-te da minha presença. Livra-te de voltares a ver a minha face, pois no dia em que voltares a ver a minha face, morrerás. Moisés disse: Será como o disseste. Não voltarei a ver a tua face. Êxodo 11. O Senhor disse a Moisés: Farei vir ainda uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, ele deixar-vos-á partir daqui. E quando decidir deixar-vos partir, até vos expulsará daqui. Fala, pois, ao povo, para que peçam cada um ao seu amigo e cada uma à sua amiga objetos de prata e objetos de ouro. O Senhor fez com que o povo alcançasse benevolência da parte dos egípcios. O próprio Moisés, por sua vez, era muito importante na terra do Egito aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: A meio da noite eu apresentar-me-ei no meio do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se sentará no seu trono, até ao primogênito da escrava que está atrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca tinha havido antes, e como nunca mais haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem sequer um cão latirá a homens e a animais, para que conheçais que o Senhor fez uma separação entre o Egito e Israel. Então, todos estes teus servos descerão até mim e se prostrarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o teu povo que te segue. Depois disso, sairei. E ele saiu da presença do faraó, ardendo de ira. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos escutará, para que se multipliquem os meus prodígios na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos estes prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou partir os filhos de Israel da sua terra. Levítico 8. O Senhor disse a Moisés: Toma Arão e seus filhos, toma também as vestes, o óleo de unção, o novilho para o sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães ázimos. Convoca toda a assembleia para a entrada da tenda da reunião. Moisés obedeceu ao que o Senhor ordenara. Convocou a assembleia à entrada da tenda da reunião. Moisés disse então à assembleia: Este é o cerimonial que o Senhor mandou cumprir. Depois mandou aproximar a Arão e filhos e lavou-os com água. Vestiu a Arão a túnica sacerdotal, cingiu-o com o cinto e revestiu-o com o manto. Colocou-lhe a insígnia votiva e cingiu-lhe com o símbolo da insígnia votiva. Colocou-lhes o peitoral, ao qual ajustou os Urim e os Tumim. Pôs-lhe a tiara na cabeça e na frente da tiara fixou a flor de ouro, diadema sagrado, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois Moisés tomou o óleo de unção, ungiu e consagrou a morada santa e tudo quanto ela encerrava. Aspergiu 7 vezes o altar, ungiu-o a seguir com todos os seus utensílios, assim como a bacia e o seu suporte, a fim de os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para o consagrar. Moisés mandou aproximar os filhos de Arão, revestiu-os com as túnicas e com os cintos e colocou-lhes as tiaras como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou a seguir aproximar o novilho do sacrifício pelo pecado
e Arão e os filhos impuseram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés imolou-o, recolheu o sangue e, molhando nele o dedo, aplicou-o sobre as hastes do altar a toda a volta para o purificar. Depois, derramou o resto do sangue na base do altar e consagrou-o para se fazer sobre ele a expiação do pecado. Tomou toda a gordura das entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins com a sua gordura e queimou tudo sobre o altar. Mas queimou fora do acampamento o novilho, a pele, a carne e os excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou aproximar o carneiro do holocausto, e Arão e os filhos impuseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés imolou-o e derramou o sangue em volta do altar. Cortou o carneiro nas porções devidas e queimou a cabeça, as várias partes e a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas e queimou o carneiro todo sobre o altar. Foi um holocausto de odor agradável, uma oferta queimada em honra do Senhor, como ele tinha ordenado a Moisés. Mandou em seguida aproximar o segundo carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos impuseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés imolou-o, tomou um pouco de sangue e aplicou-o sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. Mandou a seguir aproximar os filhos de Arão e aplicou um pouco de sangue sobre o lóbulo da orelha direita, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito de cada um deles, derramando o resto do sangue em volta do altar. Tomou as partes gordurosas, a cauda, toda a gordura das entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. Tomou do cesto 2 pães ázimos que estavam diante do Senhor, um bolo sem fermento, uma torta amassada com azeite e uma filhó que juntou às gorduras e à coxa direita. Pôs tudo sobre a mão de Arão e de seus filhos e agitou tudo diante do Senhor em rito de apresentação. Depois, Moisés retirou isso das suas mãos e queimou tudo sobre o altar com um holocausto. Foi um sacrifício de consagração, de odor agradável, uma oferta queimada em honra do Senhor. Moisés tomou o peito do carneiro e fez com ele diante do Senhor o rito de apresentação. Esta parte do carneiro de consagração ficou a pertencer a Moisés como o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés tomou então óleo da unção e sangue que estava sobre o altar e aspergiu com eles a Arão, assim como os seus filhos e suas vestes. Foi assim que ele consagrou a Arão e suas vestes, os filhos e também as suas vestes. Moisés disse-lhes: Cozei a carne à entrada da tenda da reunião. É ali que a deveis comer com o pão que se encontra no cesto das ofertas da consagração, como ordenei quando disse: Arão e os seus filhos é que devem comer essa carne. O que restar da carne e do pão, queimá-lo-eis no fogo. Durante 7 dias não vos afastareis da tenda da reunião, até que se completem os dias da vossa consagração, a qual durará 7 dias. Como se procedeu neste dia, o Senhor ordenou que se voltasse a proceder, a fim de fazer o rito da vossa purificação. Permanecereis, pois, 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e cumprireis as ordens do Senhor, a fim de não morrerdes, porque assim me foi ordenado. Arão e seus filhos fizeram tudo quanto o Senhor lhes ordenara por intermédio de Moisés. Salmo 50. Salmo de Asaf. O Senhor, Deus dos deuses, falou e convocou os habitantes da terra desde o nascente até ao poente. De Sião, cheia de beleza, Deus mostra o seu esplendor. O nosso Deus virá e não ficará calado. À sua frente vem um fogo abrasador, ao seu redor a tempestade em fúria. Lá do alto Deus convoca o céu e a terra para fazer o julgamento do seu povo. Reuni junto a mim os que me são fiéis, os que selaram a minha aliança com um sacrifício. Até os céus proclamarão a sua justiça, porque Deus é quem julga. Escuta, meu povo, sou eu quem vai falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Eu sou o Senhor teu Deus. Não te repreendo por causa dos teus sacrifícios, os teus holocaustos estão sempre na minha presença. Não reivindico os novilhos da tua casa, nem os cabritos dos teus currais, pois são meus todos os animais dos bosques e os que se encontram no alto dos montes. Conheço todas as aves do céu
e pertencem-me os répteis do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo o que ele contém. Porventura como eu a carne dos touros e bebo o sangue dos cabritos? Oferece a Deus um sacrifício de louvor e cumpre as promessas feitas ao Altíssimo. Invoca-me no dia da tribulação, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao pecador Deus declara: porque andas sempre a falar da minha lei e trazes na boca a minha aliança, tu que detestas os meus ensinamentos e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tornas-te amigo dele e fazes sociedade com os adúlteros. Dás largas à tua boca para o mal e a tua língua tece enganos. Sentas-te a falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua própria mãe. Tens feito tudo isto. Poderei eu calar-me? Pensas que eu era igual a ti? Vou chamar-te a julgamento e lançar-te tudo isto em rosto. Meditai nisto, vós que esqueceis a Deus. Não aconteça que vos extermine sem que ninguém vos possa salvar. Honra-me quem oferece o sacrifício de louvor, a quem anda por este caminho, farei participar da salvação de Deus. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, das equipas Jovens Nossa Senhora. Saúdo-vos a todos com alegria e vamos dar mais um passo neste nosso caminho de aprofundamento da Sagrada Escritura. Hoje é o dia 33. Vamos dar mais um passo, vamos continuar. Há muito que Deus quer mostrar através deste caminho. Há muita luz que o nosso coração pode receber através da Palavra de Deus. Hoje lemos Êxodo 10 e 11 e Levítico 8. Rezamos também o Salmo 50. Bem, hoje é um dia duro porque a Escritura mostra-nos duas pragas particularmente exigentes. Duas pragas que foram lançadas sobre o Egito, particularmente exigentes. As trevas. Aparecem as trevas na terra do Egito. E nós bem sabemos que há momentos da nossa vida de fé, do nosso caminho com Deus, que também experimentamos as trevas. Sentimos-nos abandonados, sentimos-nos sem saber para onde ir, não percebemos bem o que é que está a acontecer e, portanto, são fases da vida pouco luminosas, sem clareza. Nós bem sabemos que já experimentámos isso. Até na nossa oração, já houve fases em que a oração sabia bem, dava consolações imediatas, recebíamos respostas de Deus a toda a hora, queríamos rezar cada vez mais e depois entramos numa fase em que não vemos nada, parece que estamos a falar para o vazio. Será que está lá alguém do lado de lá da oração? E Deus permite esses momentos. São momentos estranhos, mas que Deus também usa para nos purificar. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos, quando há falta de evidências, a voltar a confiar. Confiamos na palavra de Deus e na sua presença, não porque estamos sempre a receber sinais da sua evidência e sinais da sua ação, mas também nos momentos em que parece que Deus tirou a luz. Somos reeducados para a confiança, para o abandono, para a vulnerabilidade que entregamos a Deus. Mas também há outro tipo de trevas que a nossa vida experimenta e que são as trevas cuja raiz é o pecado, é o egoísmo. É uma vida de vício, uma vida sem virtude, que nos primeiros instantes até parece ser super luminosa e tudo até vai bem, e sabe bem, satisfazemos-nos. E passado algum tempo vem a escuridão. Afinal não funciona a vida assim. Sentimos-nos cegos ou somos simplesmente movidos pela impulsividade dos instintos, mas sem saber bem para onde é que estamos a ir. Falta-nos um horizonte maior, um horizonte de eternidade.
são as trevas que o pecado gera. E esse tipo de trevas também são reveladas neste episódio do Êxodo, nesta praga concreta. Explico-vos também uma outra dimensão desta praga concreta. Todas as pragas, de alguma maneira, Deus vai se mostrando superior às divindades do Egito. Cada praga está mais ou menos associada a alguma das divindades do Egito. E Deus vai mostrando que é mais forte, mais poderoso e protege o seu povo dessa maneira. Deus é superior. Porque Deus está também a libertar o povo da idolatria, do prestar culto aos falsos deuses, do viver não ao ritmo da vontade de Deus, mas ao ritmo dos falsos deuses. E na praga das trevas, Deus mostra-se superior a um dos deuses mais importantes do Egito. Eu, que até já estive no Egito, vi já várias referências a este Deus, que é o Deus Ra, o Deus da luz, o Deus do sol. E Deus aqui mostra-se superior. O que é que esta praga nos ensina? Ensina-nos que se queremos seguir o Senhor, temos de estar dispostos a largar as idolatrias. Esses falsos deusinhos que nós inventamos, a que prestamos culto. Às vezes é o nosso corpo, às vezes é o trabalho, às vezes é a carreira, às vezes é aquele prazer. Deus quer mostrar-se superior a tudo isso. E temos também de aprender a renunciar a tudo isso, para uma vida de verdadeira alegria. Por isso é que no Levítico nós víamos Deus a ensinar o povo a prestar culto. No livro do Levítico, Deus está a ensinar o povo a amá-lo e está a ensinar o povo a rezar. É quase como uma relação de amor em que uma namorada diz ao namorado: olha, eu prefiro que tu fales desta maneira, eu prefiro que tu digas as coisas desta forma, eu gosto quando tu me fazes esta surpresa. Deus também ensina o povo a amar e a prestar culto. E hoje nós víamos a consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes. Já não é um culto meramente caseiro, em que o pai de família era o grande responsável do culto, mas passa a haver um novo culto, centrado neste novo sacerdócio. É uma grande mudança que acontece na história da salvação. Arão e os seus filhos, e também os membros da tribo de Levi, passarão a estar responsáveis pelo culto, pelas ofertas, pelos sacrifícios. E isto abre toda uma grande história que vai culminar em Cristo. É Cristo que depois se vai apresentar como o verdadeiro sacerdote. O que presta ao Pai o verdadeiro culto. De que maneira? Oferecendo-se a si mesmo. Não tanto oferecendo coisas, mas oferecendo-se a si mesmo. Em cada passo, em cada gesto, e de forma ainda mais sublime na própria cruz. Entrega-se por amor ao Pai e a nós. E depois na vida da Igreja serão todos os batizados, unidos a Cristo, que também vão se oferecer ao Pai na sua vida de fé, na sua vida de amor, na sua fidelidade à vontade de Deus. É o novo culto unido a Cristo, entregar-nos totalmente até ao fim. Senhor nosso Deus, pedimos-te que nos libertes de todos os falsos deuses, que nos libertes de todas as prisões da nossa alma. Ajuda-nos a procurar a alegria verdadeira naquilo que nos pedes, a alegria verdadeira no amor a Ti. Que o Teu Filho Jesus possa vir em nosso auxílio e dar-nos um coração novo, capaz de se entregar até ao fim. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 33. A dureza das leituras persiste, mas a nossa persistência também. Obrigado, um abraço em Cristo.